Pois é, e aí, Teleco, chegamos ao programa número 80, quem diria, hein, Teleco? 80 e chegaremos a 800, se der tudo certo, né, Marco? 800 mil, quem sabe, depende, né, depende se estivermos aqui neste planeta, se o Corinthians tiver Não, o Corinthians tem notícia todo dia, o Corinthians tem notícia até demais, a gente precisa escolher às vezes o que falar. Aliás, falando nisso, primeiro abrindo um parênteses aqui, Rodrigo Vessone está na Disney, foi encontrar o Pateta e por isso ele não está participando conosco nesse podcast 80, mas provavelmente voltará no próximo. E falando em notícias, quais são as notícias que a gente vai falar hoje, Teleco? A gente vai falar do treino, a volta ou não do Giovanni Augusto, a gente vai falar do lançamento da camisa, se a gente vai devolver o Edilson ao seu local de origem, bem, não é bem o local de origem, mas já passou por lá, e se o Felipe vai para terras lusitanas. Ah, tem muita coisa aí pra gente falar. Vamos começar com o treino então, né? Vamos de dentro de campo para fora do campo. Eu tive no treino do Corinthians na quinta-feira à tarde, que foi quando o Tite disse que iria definir a equipe, e nesse trabalho realizado quinta à tarde no Parque Ecológico, ele começou o treino com Marquinhos Gabriel e o Giovanni Augusto era o Coringa. O Tite sempre deixa a equipe titular, equipe reserva e um Coringa, que joga para os dois lados, e usa inclusive uma camisa diferente que nessa quinta-feira era branca. Os titulares sem colete, os reservas de colete e um cara ali com a camisa branca que era o Giovanni Augusto. E na segunda parte do treinamento, o Marquinhos Gabriel foi fazer o Coringa e o Giovanni Augusto entrou na equipe titular. O Giovanni é o dono da posição, é o titular da posição, saiu por lesão. Na lógica do Tite, Giovanni Augusto titular. Vitão, tá certo o Tite com a volta, o retorno, apesar do Giovanni ter falado mais tarde no lançamento da camisa, que a gente vai falar daqui a pouco, que não sabe se aguenta os 90 minutos. Mas mesmo assim, ele estando à disposição, você começaria com o Giovanni ou daria chance ao Marquinhos Gabriel, Vitão? Com ambos. O Guilherme não é o meia, já saiu do time. Rodriguinho foi muito mal contra o Nacional. No meu time, para começar o campeonato, teria os dois. O Marquinhos Gabriel ali no lado direito, né, onde jogava o Giovanni Augusto, e o Giovanni Augusto fazendo meio ali, na função que o ano começou com o Guilherme e jogou o Rodriguinho com o Nacional. Para mim, jogariam os dois, se tiverem vão jogar o Rodriguinho e o Elias, né? O Elias fazendo mais essa função aí que você tá dizendo de terceiro homem do meio de campo. No meu time, falar a verdade para você, desde o começo eu colocaria o Balbuena no lugar do Iago, que desde o começo, enfim, agora o Iago tá suspenso, né? Eu tentaria o Maicon ali no lugar do Bruno Henrique e começaria com o Marquinhos Gabriel, na linha de 4, do 4-1-4-1, Marquinhos Gabriel, Elias, Giovanni Augusto, e aí, meu Deus, que é difícil, hein? Luca, não sei, Romero, olha, é tudo igual. E na frente talvez eu tentaria uma vez o Marlone, se tiver condição, eu começaria com o Marlone. Tem condição, e o Guilherme, que normal. não serve de meia. Então, o Guilherme que nunca foi testado ali, como eu não acho que o André não dá, eu tentaria uma vez o Guilherme ali de 9. Mas assim, para esse jogo específico dos dois, pelo que o Giovanni Augusto não jogou e se machucou e tá voltando agora, e pelo que o Marquinhos Gabriel mesmo então tempo jogou, para estreia, então começaria com o Marquinhos Gabriel, respondendo a sua pergunta. Duas coisas em relação ao que você disse antes de passar para o Teleco. Primeiro, o Maicon tá muito em baixa com o Tite, não sei porquê. Ele só vai jogar se machucarem uns 3 ali do meio de campo. Ele é a última opção, não tá treinando nem no time reserva. Nem no time reserva tá treinando o Maicon. De elogiado pelo Tite no começo do ano, achei um novo Elias, jogador com qualidade, vai um dia para seleção, jogador de Europa, enfim, não tá nem no time reserva. O próprio Tite falou, se sair o Elias, ele volta o Rodriguinho com o Guilherme. Se sair o Rodriguinho, é Guilherme, mas não sei quem. O Maicon só vai jogar se não jogar Elias, se não jogar Rodriguinho, se não jogar Guilherme. E olha lá, se ele não improvisa um ou se não coloca o Christian para fazer a função. Ele botou o Alain Mineiro, depois o Alain Mineiro de titular, não ficou nem no banco, né?
O Tite também, não sei, viu? O Lamineiro era titular, depois não virou nem banco. O Guilherme é a mesma coisa. Banco, eu digo, nem entrar em campo, né? O Alan eu entendo. O Alan é o terceiro na posição que estão Giovani e Marquinhos, que você está falando, né? Ele é o terceiro, então ele entrou porque o Marquinhos... Né? Não joga nada, né? Mas o Marquinhos não estava à disposição, o Giovani estava machucado, o Alan pro Tite é o terceiro nessa função. O Tite adora falar posição-função, posição-função. Ele não gosta de tirar os caras da onde ele coloca. É como se fosse uma trinquinha, né? Cada posição tem uma fila de 3 caras ali. E o cara de uma fila pro Tite não pode ir pra outra fila. Todo esse esquema, eu entendo o esquema que você falou que pra você o time jogaria, mas o Tite não pensa assim. Pro Tite, o Elias concorre com o Guilherme, que concorre com não sei quem, que concorre com não sei quem. O André concorre com o Danilo, que concorre com não sei quem. Ele não troca, né? Quando você tá na fila para uma vaga, você não vai para outra vaga. E ainda em relação a isso, eu perguntei pro Giovanni Augusto hoje à tarde, porque eu acho um absurdo. O Giovanni Augusto foi uma das contratações mais caras do Corinthians para a temporada e foi o único que deu certo até hoje. Daí o Corinthians vai lá e investe 15 milhões de reais no Marquinhos Gabriel para os dois disputarem uma posição. Eu também acho que o Tite tinha que arrumar um jeito do Marquinhos Gabriel jogar com o Giovanni Augusto, não contra o Giovanni Augusto. Só que eu perguntei isso pro Giovanni, Vitão, e o Giovanni falou que para ele eles disputam uma posição. Então até pro Giovanni Augusto ele tá disputando posição com o Marquinhos Gabriel. Se o Giovanni falou isso, quem sou eu para discordar? Então eu acho que os dois, pelo menos nesse momento, não vão jogar juntos, Vitão. Eu lamento. Eu acho que tem que jogar os dois, são melhores que os outros. E mesmo pelo lado de campo, eu trouxe o Giovanni pro lado esquerdo, pro meio de campo, mas você poderia deixar o Giovanni na direita e botar o Marquinhos Gabriel na esquerda. Inclusive no Santos ele também já fez os dois lados, né? Enfim, eu concordo com... Não tô dizendo que vai acontecer, eu concordo com você, o Tite trabalha assim faz tempo. Agora eu discordo, né? Eu acho que tem que jogar os melhores dentro de uma limitação. Dá pra você pegar os melhores, botar atacante de lateral, fazer um Osório, que era coisa ridícula, e tem gente que elogiava aqui. Mas insistir com os jogadores que estão jogando nada e deixar dois que tem condição, um jogando no banco, eu acho uma estupidez, um desperdício. Então o que você está sugerindo é que mais ou menos o Tite fizesse como fez Zagallo, né? O Zagallo que colocou o Tostão, né? Que era armador no Cruzeiro, aquele rapaz moreno que jogava no time da Praia, tal de Pelé, se eu não me engano, o Rivelino que jogava no maior clube do mundo e o Gerson que jogava no Botafogo. Depois da Copa, se eu não me engano, ele foi para o SPFC. É mais ou menos isso que você está falando? Colocar sempre os melhores, independente da posição? Na verdade, é o meio termo disso, né, Teleco? Porque assim, não dá pra pegar os 10 melhores se for atacante fazendo no time, mas não dá pra você ter o Giovanni Augusto e o Marquinhos Gabriel no time e os dois sendo meio, os dois podendo fazer uma função ali que não é nenhum absurdo, o Giovanni no meio, ou o Marquinhos Gabriel na esquerda, o Giovanni na direita, e escalar jogadores muito piores, assim, essa coisa de 8 no 8, 9 no 9, o 7 no 7. Eu achei o Tite. Também fazer aquela coisa Osório, botar 11 caras fora de função, assim, uma loucura. Mas eu não vejo loucura nenhuma você pegar 2 meias e tirar um pro meio, um pro lado esquerdo, um lado direito. Eu faria isso, enfim. Já teria feito também com o Michael, já que ele joga melhor de segundo volante, mas o Marquinhos Gabriel, o Bruno Henrique fez um ano péssimo, o Williams é uma contratação ridícula, não devia nem ter sido feita. Então tem que testar alguma coisa ali também, né? Aí essa coisa de sair um entre a outro já deu, assim. Quando você tem outras opções, eu acho que poderia pelo menos testar, né? Se não der certo, o Alan Mineiro jogou. O que não der é pra botar o Alan Mineiro lá, como jogou contra o Audax na final de Montevidéu, que foi uma tragédia, né? Aí não adianta nada. Eu acho que o Tite poderia pelo menos testar, né? Você discorda? Eu acho que seria mais útil. Não, eu acho sim. Eu acho que devia testar e dar uma variada também, por que não? Porque do jeito que tá, né? Do jeito que tá. Eu acho legal o 4-1-4-1, mas por que não pode ter um outro esquema de repente? Talvez tenha outros esquemas que aproveitem melhor os jogadores. Não sei. E o Corinthians, né, Teleco? Mas eu tô falando, ele fica lá com o Bruno Henrique, cara. Assim, você sabe que eu tinha até um ouvinte me falando aí. Puxa vida, é você com o Bruno Henrique e o Vitor Guedes contra o André. Eu falei, não é bem assim, cara. Eu até evito falar um pouco do Bruno Henrique porque eu tenho uma cisma. Não sou contra ninguém, eu acho que eles não jogam nada. Pessoalmente eu não tenho nada, meu problema é futebol. Agora esse 4-1-4-1 do Tite, o problema não é o esquema. O problema não é só o esquema, né? Eu concordo que tem que ter variação, mas o Corinthians está muito manjado, porque qualquer esquema depende de jogador.
E os jogadores do Corinthians, além de serem limitados, a troca, eu sempre disse isso desde o começo do ano. O Vessone discorda de mim, hoje o Vessone não tá aqui, que achou que a repressão foi boa. Eu acho que a repressão foi muito abaixo do que saíram. E só o esquema não faz nada. E o Corinthians ficou dependente de uma forma do Fagner, que nunca foi. Então, os times fazem o quê? Marcam a subida do Fagner e o Corinthians acabou. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra os times que marcaram a saída do Fagner, ou o Fagner não esteve bem, o Corinthians ficou sem jogada nenhuma. E não é o Rivelino, o Sócrates, o Luizinho, né, o Tevez, é um lateral direito apenas, né? O Corinthians ficou muito dependente da saída única ali, porque se marca o lateral, sai no chutão, a bola não fica, os meias do Corinthians não tem criado. Então, mais do que o esquema, tem que ter variação também de opção de jogo, né? Eu vejo, né? Às vezes é tudo bem, às vezes tem um monte de gente pedindo passagem, né? Você tem Marlone, Marquinhos de Gabriel, um monte de gente lá no meio campo pedindo passagem. E a gente sofrendo com o atacante. Sei lá, podia fazer mesmo em 2. O Tite deu uma adaptada, que ele tinha o Liedson, de repente não teve o Liedson, que estava muito mal. Colocou o Alex, colocou o Emerson, né, que não era centroavante, mas jogava uma espécie de centroavante de movimentação. Quer dizer, ele já fez isso antes, né? Acho que podia mudar um pouquinho. Eu preferia ver o Marlone em campo do que o Luca, o Romero, né? A gente tá com uma escalação parecida, né? Acho que a gente tá com uma escalação parecida. Agora, ainda que seja a escalação inteira do meu agrado, o time é fraco, né? A gente precisa de mais jogadores. E me preocupa, já mudando um pouco de assunto, Teleco, a zaga, né? Que tem sido ponto forte há muitos anos. Bom, é óbvio que piorou e piorou muito com as saídas de Gil e Ralf, né? O melhor da linha defensiva e o volante que faz a diferença, mas agora, com essa saída do Felipe pro Porto, o Iago no doping, Balbuena na Copa América, não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Wilson e Pedro Henrique? Não dá. Enfim, não sei o que você pensa. Tem que começar a rezar agora. A expectativa tô bem pessimista em relação a isso. Se o Felipe for realmente pro Porto, eu não sei se você tem alguma informação, se quer comentar o assunto, mas eu tô preocupado com a zaga. O Porto eu já ouvi bastante coisa variando, né? Desde que o Felipe já foi pro Porto por 8 milhões de euros, que foi o que saiu do Jorge Nicola hoje. Eu vi também em outros lugares, né, como a Placar, até que ainda tem muitos detalhes a acertar e ainda não chegaram nos 8 milhões de euros, que seria a informação do PVC que ele deu hoje durante o dia. Também tem um detalhe, né? Tem muita gente falando... 8 milhões de euros, se vender, tem que vender, né? Concordo? Eu critico a diretoria por muitas coisas, vendas estúpidas, mas 8 milhões de euros tem que vender. Então, foi uma briga que eu até tive com o pessoal, né, que me segue e tal, a gente tava discutindo. Que eles falaram, não, o Felipe vale 50 milhões. Mas veja bem, o Felipe já tem 27 anos. O único jogo... 100% Corinthians. Exato, 100% Corinthians. 100% Corinthians por quê? Porque o Corinthians recebeu uma proposta de 6, 7 milhões de euros no fim do ano passado, e ele falou, não vou deixar o Felipe sair, porque eu não posso ficar sem zaga. E vai começar a Libertadores. Então eles falaram, vamos segurar. Mas como que você segura quando o jogador não é seu? Você tem que cobrir a proposta. Então teve que comprar os 50% do Felipe, que foram 3 milhões e meio de euros. Né, deu 13 milhões de reais. Antes disso, quando ele chegou do Bragantino em 2012, ele tinha 50% que ele pagou 2 milhões e 800 mil reais. Né, então no total deu que o Corinthians gastou aí 16 milhões no Felipe. Vai vender por 31. Um jogador que não tem passagem pela seleção brasileira, né, só teve aí uma passagem relâmpago recentemente. É uma convocação apenas, né? Uma convocação apenas. Exatamente. Só jogou em time pequeno. Só ficou no Corinthians. E lembra, ele chegou em 2012, todo mundo queria ele morto. 2013 ninguém nem lembrava que ele existia. 2014 falava, pelo amor de Deus, não entra. Em 2015 teve um bom ano. Que se esse dinheiro for embora, não volta mais. Eu entendo que o time precise, mas a gente também tem que ver que é aquele tipo de coisa que nem o Romarinho, né? O Romarinho de 12 milhões de euros e não foi vendido, ele acabou sendo vendido por 7 milhões de euros depois. É uma boa venda, vai? Considerando o mercado, considerando a qualidade dele, né? Uma ótima venda. Agora, essa parte, o campeonato, eu não estou questionando o valor da venda. Tô questionando quem fica e quem vai jogar, entendeu? Aí é isso que me preocupa. Então, vai vir alguém. Mesmo o Wilson que você tá falando, o Wilson, eu acho que ele tava bem lá no Rivale. É que ele teve esse problema, que ele tinha uma proposta de Stuttgart, né? Ele teve uma proposta de Stuttgart, forçou a saída, não deu certo, aí voltou lá pro
Aí teve algum rolo ali, um falava que ele tinha pedido muito, outro falava que não tinham cumprido o que tinham prometido. Bem, fim da história, ele não conseguiu se dar bem mais em lugar nenhum e acabou vindo pro Corinthians agora. Então, sei lá, também não estou esperando que ele seja nenhum Baresi, né? Pelo menos que ele quebre o galho, né? Num esquema defensivo bem arrumado, acho que ele pode ir razoavelmente. Pode ser o novo Pinella, o novo Márcio Costa, o novo Baré, o novo Embu, o novo Jatobá, o novo Denilson, o novo Gino, o novo Gralac, o novo, tá bom? O que mais? Pelo amor de Deus. Novo Fábio Braz, novo João Carlos, o novo Chaides, que é mais? Tá bom? O que é mais? Isso me lembra aquela época, bom. Lembra quando o Corinthians queria arrumar um substituto pro Mauro e contratava zagueiro ruim atrás de zagueiro ruim e voltava o Mauro, que era um zagueiro bem ruizinho. Né? Voltava. E então, eu já vou ficar 3 dias sem dormir só pensando nisso, viu, Vitor? Mas eu acho que o Corinthians pode entrar no jogo aí e contratar mais um. Vitão, sem querer mudar de assunto, mas mudando de assunto, será que você pode dar uma canja pra gente e contar como que vai ser o corneta do Vitão? Que o pessoal tá esperando, né? Nosso programa especial. A gente já teve o meu, né? O Teleco Press, que eu entrevistei o Paulinho Borges. Teve o Bastidores com o Marco Belo, que ele falou com o goleiro Ronaldo. E o seu, como que vai ser? A corneta do Vitão, injustamente, você, Teleco, Marco Belo e Vessone ensinou que eu sou um pouco mais corneteiro que vocês três. Então, mas enfim, o que a gente faz, mas um pouco diferente do que a gente faz aí no podcast com todos, é pegar um assunto, ou um jogador, ou um jogo, ou um momento e dar minha opinião. Que muitas vezes era um pouquinho corneteira, mas é a minha opinião apenas sobre determinado assunto. E na estreia eu tô pensando em... Vai pro ar sábado, né? Nessa sexta teve o podcast 80, no sábado, falando com o Corinthians aí nessa disputa pro brasileiro, as chances do Corinthians, enfim, analisar o elenco, como que o Corinthians vem campeonato. Mas a minha ideia é pegar fatos, treinos, jogos ou lances e de vez de falar sobre tudo, escolher um determinado tema pra dissecar. Dissecar é bonito, né? Aprendi esses dias com a Aurélia, dissecar. E aí, assim, pra estreia, vamos falar um pouco da expectativa pro Corinthians aí, que começa defendendo o título, né? É o atual campeão e tem a obrigação de lutar aí pelo hepta, né? Ah, que legal. Eu serei o primeiro ouvinte, Vitão, se você me der essa honra, né? Certamente, até porque você é um rapaz que trabalha muito, inclusive trabalha na gravação, né? Então mesmo que eu não queira. Você põe um fone para não me... Não sei que você põe um fone para não me ouvir, você vai ser obrigado a ser o primeiro ouvinte, né? E vai ser permitido para menores de 18 anos ouvir esse programa ou não? Vai passar, inclusive, em Sessão da tarde. Eu tô pensando em vender pro Nickelodeon, pro Cartoon Network, pro Boomerang. Vai ser sucesso. E da camisa nova, você gostou, Vitor? Olha, eu gostei. Esperava coisa pior, porque sempre que inventam uniforme eu começo a ficar com medo. Mas pelo menos as fotos que eu vi, não vi pessoalmente, dá a impressão de ser a cor tradicional um pouco mais escura. Quando falou bege, que era uma coisa mais escura, é uma cor, e assim, eu gostei muito do desenho, né? Com pouca frescura, pouca rir. A camisa atual do Corinthians com aquela manga toda preta, eu não gosto. Eu não gosto de a camisa 2 atual, então eu acho horrível, parece presidiário, enfim. Eu gosto de camisa tradicional, Corinthians de meião branco, shorts preto, camiseta toda branca. E gosto do Corinthians principalmente de meia branca, calção preto e camisa 2 tradicional, como a de 77 e tal. Esse uniforme ficou muito bonito pelas fotos que eu vi, não ficou poluído, enfim, um detalhezinho mínimo de preto ali na gola. Eu gostei bastante, sim, viu? Normalmente eu não sou de cornetar uniforme, mas eu achei bem bonito o uniforme. Especialmente a camisa torcedor, né, do primeiro uniforme, eu acho que não ficou muito bacana, não. Assim, do ano passado, né? Ela ficou meio torta, a de jogador tava até legal, assim, mas a de torcedor tava muito torta. Então, e o bege, né, me falaram que era bege, eu achei que fosse um pouquinho mais escuro, mas é um bege bem clarinho, né, quase se confunde com branco. É exatamente isso. Bem, eu achei bacana, acho que vai vender muito bem. Você tá falando da segunda, eu tô até porque segue mais ou menos o modelo da camisa do Internacional,
Que é a camisa... Da seleção, né? Isso, da seleção também. Da seleção, é que a seleção tem outra tecnologia de mas é o seguinte, na verdade, de ventilação, né, blá blá blá. A Nike e a Adidas, enfim, são as duas principais, mas as maiores. Toda a Copa do Mundo é assim, né? Tem o uniforme da Nike, é igual a todos. Sai verde e amarelo do Brasil, entre o vermelho e verde de Portugal, o branco e preto da Alemanha, da Adidas vira não sei o que da Itália azul, mas eles gastam um desenho só. Então, você pode reparar que todo ano a camisa do Corinthians é parecida com os grandes times do mundo que usam o mesmo fornecedor. Que é Nike, os da Adidas a mesma coisa, enfim. Dificilmente uma empresa desenha um uniforme pensando só num time, né? Eles aproveitam ali e fazem para todos. Agora, às vezes fica péssimo, às vezes fica bonito, né? Essa vez eu gostei do resultado final. Mesmo, mas eu dei essa volta toda aí também, porque eu queria falar que a segunda camisa, eu já ouvi que ia ser listrada, parecida com a de 2013, né, bem tradicional, mas também ouvi que ela ia ser toda preta, então que ela ser praticamente um negativo dessa, e é mais ou menos como é a camisa do Inter, né, que uma é toda vermelha e outra é toda branca. Eu não gosto disso, eu já não gosto. Eu gosto da tradição. Corinthians de branco, uniforme 1. Uniforme 2 eu acho que é um patrimônio histórico do esporte que o Corinthians Paulista, não deveria ser inventado. É a minha opinião. Né? Mas é o uniforme 1 tradicional que eu vi. Acho que vai ficar parecido com a de 2012, né? Que era uma camisa toda preta. Mas, Marco Belo, você teve lá na apresentação hoje, né? Como foi? O que você achou? Então, Teleco, foi um evento bem legal que aconteceu nessa quinta-feira, lá na Arena Corinthians em Itaquera, o lançamento da camisa número 1 do Corinthians, né, que vai estrear justamente contra o Grêmio domingo, primeiro jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O time já vai jogar com essa camisa da Nike, e no evento de divulgação alguns jornalistas foram convidados e ficaram dentro do vestiário do Corinthians lá em Itaquera, no vestiário que é utilizado normalmente pelo time antes das partidas. A gente não sabia muito o que ia acontecer e acabaram chegando 5 torcedores do Corinthians, 5 felizardos torcedores que foram sorteados. Aliás, 3 deles fizeram uma inscrição em um jogo da Nike de futebol de rua, uma promoção da Nike, né, que acabou sendo vencida por esses 3 torcedores, e outros 2 torcedores do programa Fiel Torcedor, que assistiram todas as partidas do Campeonato Paulista. O Corinthians fez um sorteio entre esses torcedores que tinham ido a todos os jogos do Campeonato Paulista, e 2 foram escolhidos. Então, ao todo, 5 torcedores entraram no vestiário, sentaram ali onde os jogadores ficam dentro do vestiário. Ninguém sabia também muito o que ia acontecer, nenhum dos 5, foi uma surpresa para todo mundo, tanto para os jornalistas quanto para os torcedores. De repente me aparece o Tite, meu amigo, dentro do vestiário e começa a dar uma preleção. Tinha um quadro ali com o posicionamento dos jogadores que o Tite usa sempre antes das partidas, e ele começou a dar uma preleção de verdade, assim: você precisa atacar mais, você precisa defender, você tá muito agitado, precisa ter calma e tal. E começou a falar com os torcedores, com os 5, como se eles fossem jogadores da equipe. Foi uma coisa muito legal, cara. E depois que o Tite terminou de falar, ele ainda chamou o Giovanni Augusto para falar assim: olha quem sempre participa dessa minha palestra, dessa minha preleção. E chamou o Giovanni Augusto. Os torcedores, claro, se emocionaram, tanto com o Tite quanto com o Giovanni Augusto. Participar daquilo ali foi uma oportunidade para os 5 e até para a gente da imprensa, que normalmente a gente não tem acesso à parte interna do vestiário, né? A gente fica da porta para fora, mas ver o que acontece na parte interna ali, como os jogadores se comportam diante da palestra do Tite e tal, foi um negócio bem bacana. E claro, tudo isso para lançar a camisa número 1, branca, como você gosta de dizer. Como é que é o nome dessa cor da camisa, Teleco? Off-white. Off-white, popular creme, né? Ou a gente... eu vi, é entre branco e bege, né? É mais pra branco. É mais pra branco. Eu tinha até falado que era bege, mas era bem clarinha, mas não ficou bem clarinha também, né? Já é difícil para quem vê a cor definir como ela é, imagina para quem te conta, né? Não, eu tava na frente da camisa, tipo, com a camisa na minha mão, e não consegui definir a cor, até porque off-white não faz parte
do meu vocabulário. Não Desculpa, mas ensino como diria na o faculdade Vitão, de jornalismo? Não, isso é coisa de fronha, off-white. Jornalismo, né? Precisa ter moda também, né? Uma matéria, pelo menos para jornalistas. Como é que chama? Eu vou te falar de todos os assuntos, né, que eu falo de Corinthians, de jogador, de estratégia, de história. Eu vou te falar qual é o mais popular: camisa. Eu fiz essa matéria sobre as camisas, essa última, né, falando que ia ser creme, que ia ser parecido com a da seleção brasileira, mostrando a numeração lá no meu timão, e eu tive 200 mil visitas. O pessoal se interessa. Então, né? Mas isso daí vem simplesmente qualquer assunto. Naming rights, história, contratação de jogador e tal. Mas 200 mil visitas que era pra ver como ia ser a camisa. E até que ficou bem parecida a montagem, né? A ponta da manga que me falaram que talvez fosse preta, acabou saindo da mesma cor da camisa. Tem aquela faixa preta na lateral. A frente da camisa é bem parecido com a da seleção brasileira, né? Só muda a tecnologia, então não tem aqueles desenhos geométricos. E a gola preta escrito Timão. Agora, uma coisa que eu não vi da gola, não sei se você viu, Marco. Você precisa dobrar a gola para ela parecer Timão ou ela tá sempre à vista? Não, tá sempre à vista, tá na parte de trás, na parte preta tá escrito Timão. Agora eu ia falar o seguinte, a gente ficou tentando achar uma nomenclatura pra cor da camisa, né, porque off-white é você e o Ronaldo Esper que gostam de falar isso, os dois que tem esse a tipo cor do catálogo é Phantom. Só piorou, né? Então. O que a gente achou, e eu vou falar a partir de hoje, e a gente meio que chegou a um consenso entre os jornalistas, é um branco envelhecido. É como se você tivesse colocado a camisa branca na máquina de lavar umas 10 vezes, é mais ou menos isso. É branco envelhecido a cor da camisa. Pronto, porque é mais pra branco, não é outra cor que não seja branco, é branco. A camisa é branca, mas não é aquela branca que você acabou de comprar, é a branca que você usou umas 3, 4 vezes. Pronto, pro ouvinte entender. O Corinthians já teve um branco envelhecido, ele era inclusive o lateral esquerdo em 94, fez uma grande bobagem na final. É verdade. Enterrou a gente, aquele brasileiro. Nike, tá que essa camisa é uma homenagem às primeiras camisas do clube, que eram justamente brancas, porém... ela era assim, bege, então... e quando foi lavar ela desbotou. Aí ficou a branca. Então. Mas tá bem, então eu entendi tudo. Mas foi isso. Foi isso o evento da Nike, que foi bem legal o que aconteceu nessa quinta-feira. E quanto que custa a camisa, Teleco? Então, né, como um serviço pro pessoal, não pra você, né, Marco, que certamente você ganhou 8 lá no evento. Ganhei 3 só. Eu peguei a número 7, a número 9 e a número 10. Tá. Qual que você vai sortear entre as pessoas que participam do podcast Mão? Cara, eu já dei uma pro meu pai, uma pra minha vizinha de 70 anos, que é fã do Danilo, né? O Danilo que usa a camisa 20, mas ele é o 10, porque ele é um típico camisa 10, então eu dei para essa minha vizinha, uma senhora de 70 anos de idade, e a outra ficou para minha coleção. Então, infelizmente, essas 3 que eu ganhei hoje, eu não vou poder sortear, mas me prometeram mais 5. E devem chegar essa semana, e assim que chegarem, eu com certeza sortearei. Uma tá separada pra você, a número 2, com o nome do Edilson às costas, tá bom, Teleco? Já vamos falar do Edilson. Então, a camisa de jogador é R$400. A camisa de jogador é R$400. R$399,90. Agora sim, agora dá. A camisa modelo torcedor, né, que a diferença é que o distintivo ele não é colado, ele é bordado, custa R$249,90. Oi? Exatamente, meu caro. Tem alguma que dê pra comprar ou só tem essa? Não sei, acho que o negócio é ser jornalista e ser convidado pela Nike mesmo. E você tem também a feminina, que é R$229,90. Mas isso aí é a parcela do meu carro, pô. Então, imagina no meu bilhete único, então. E tem também a de criança, que é apenas R$200. Não, a de criança custa 200 mas conto? Não é assim que é juvenil, é de criança pequena mesmo, assim. Tipo 3 anos de idade, aquela que vai durar 6 meses a camisa. E a criança cresce e teus R$200 estão te dando tchau, é isso? Ele já vem com um tchau, embutido. Né? Mas pra quem gosta, né, tá aí. A camisa é bonita, eu achei bonita a camisa. Pelo menos isso. Então, mas você tava falando olhar do Edilson, né? O Edilson, até brinquei quando tava tendo aquele desmanche. Cadê o Vitão, hein? O Vitão teve que atender o chamado da natureza, Marco Belo. Tá certo. Então,
Eu até brinquei que o Edilson tinha que ficar. O Edilson era um ótimo nome pra camisa, né? Porque ele ia continuar no Corinthians. Mas parece que ele tá indo pro Grêmio, é isso mesmo, Marco? O Edilson, ele é empresariado pelo Bruno Paiva, da OTP, On Think Ball. Como é que é a pronúncia de On Think Ball, Teleco? É mais ou menos essa, né? Fica sendo, vai, Marco. Vambora. Tá, certo. OTB. É mais fácil. A empresa, né, que agencia a carreira do Edilson, esses empresários ofereceram o Edilson pro Grêmio. Não foi o Grêmio que procurou o Corinthians, nem o Corinthians quem procurou o Grêmio. Os empresários, sabendo que o Grêmio precisava desesperadamente, e ainda precisa, né, de um lateral direito, ofereceram o Edilson, que é reserva no Corinthians e jamais será titular. Se o Fagner for vendido, machucar, eles contratam outro, mas o Edilson não será titular do Corinthians, obviamente, não tem capacidade para isso. E no Grêmio ele tem chance, porque ele tem história, ele já trabalhou com o novo vice-presidente do Grêmio, né, que era o diretor de futebol na época que o Edilson estava lá, o Guerra, né, que é o vice-presidente de futebol do Grêmio, ele gosta bastante dele. Enfim, os empresários ofereceram, o Grêmio aceitou, e hoje à tarde eu conversei com algumas pessoas do Corinthians que disseram que a ideia não é ruim se o Corinthians receber uma grana pela liberação, já que o Edilson no ano passado assinou um contrato até 2017, então ainda tem mais um ano de foi contrato, uma renovação, inclusive, né? Porque ele tinha um de um ano e antes de acabar já assinaram por mais 2 anos. Exatamente, e como ele tem mais de um ano de contrato, o Corinthians está querendo receber. Daí, além de poupar o salário, o Edilson, que não recebe pouca coisa, é um salário razoavelmente alto, porque lembrando que antes de vir para o Corinthians ele estava no Botafogo, chegou até para disputar a posição com o Fagner. Quando ele foi contratado, não se sabia que ele seria um reserva, foi um jogador contratado para disputar a posição, e já chegou com um salário alto, na renovação teve um aumento, enfim, o Corinthians economizaria bastante com esse salário e ainda receberia uma grana à vista pela liberação do atleta. Então, essas pessoas do Corinthians com quem eu conversei nessa quinta-feira me disseram que não é de todo má a ideia de liberar o Edilson para o Grêmio. Então eu acho que se o Grêmio topar pagar, o Edilson morará na bela Porto Alegre. Então, mas o Bruno Paiva, ele não sai oferecendo alguém se ele falar com o Corinthians antes, né? Sem dar pelo menos um toque. O que me disseram é que não falou. Eu não sei, eu tô achando isso aí bem curioso, viu? Porque um tempo Mas isso acontece, os empresários fazem isso, eles vivem oferecendo jogador sem comunicar o clube, ainda mais jogador que está insatisfeito, e o Edilson claramente quer ser titular, né? Ele não quer continuar sendo reserva eterno no Corinthians, né? O jogador tem... O Ramon aconteceu isso quando quis sair do Corinthians e ir pro Flamengo, enfim, é mais um jogador que quer jogar, né? Tá no direito dele tá também. Legal, só achei que ele fosse avisar. Então, eu vi também que ele tinha problemas de relacionamento, que foi mais ou menos o que saiu no UOL também, que ele tinha problemas de relacionamento com o grupo, né? No caso da reportagem do UOL, foi mais direta, falando que depois daquela entrada no Rio, o pessoal ficou meio cabreiro com ele, tava todo mundo meio chateado com ele. Ele falou pro próprio UOL que não tinha nada disso, que ele tinha um ótimo relacionamento com o grupo. Tá indo embora, mas eu também ouvi que o Corinthians estava procurando um lateral direito jovem para assim no mercado sul-americano para ficar na reserva dele. Então, sei lá. Essa questão de relacionamento eu desconheço, e pelo que eu conheço lá do grupo de jogadores, o Edilson é um cara bem quisto, é na dele, assim, não é dos caras mais alegres, brincalhões, mas é bem quisto. Em relação ao lateral jovem, o Corinthians tem o Léo Príncipe, que está emprestado para o Oeste até o final do ano. Então, se quiser, pode fazer igual fez com o Arana, que estava emprestado para o Atlético Paranaense, e quando o Corinthians precisou, pediu o jogador de volta. Se o Corinthians quiser um lateral jovem, o Léo Príncipe está no mesmo nível do Edilson, é até um pouco melhor. Eu não acho muita graça no Léo Príncipe, mas sei lá, né? Se o Tite gostar, tudo bem. E segunda-feira que eles vão fechar ou não? Porque essa foi a reportagem, né? O primeiro a falar foi o Salzano do Sul, né? Da Band do Sul, foi o primeiro a falar hoje cedo dessa transação do Edilson, e ele também falou que segunda-feira já estaria assinando o contrato. Não acredito, não. Acredito que vai demorar um pouquinho mais, mas
Até porque o Corinthians não aceitou de bate-pronto. Você quer, toma, é teu, né? O Corinthians vai buscar receber alguma coisa, isso aí demora sempre um pouco mais, porque tem as discussões, 50 mil pra lá, 30 mil pra cá. Mas eu acho que semana que vem, se não na segunda, terça, quarta, quinta-feira, deve acabar acertando o Edilson com o Clube Gaúcho. Acho que pra ele acertar salário lá, essas coisas é rápido. Agora, pro Grêmio topar pagar o que o Corinthians quer, é sempre uma negociação um pouco difícil, né? Não se acerta isso de uma hora pra outra. Então, acho que segunda não, mas acho que semana que vem resolve. Também o pessoal da Think Ball deve estar com uma grana, né, que o Corinthians está devendo pra eles. E pode descontar dessa grana aí, né? Se eles querem tanto que o jogador saia, por que não contribuir? Afinal, ele ainda tem pelo menos um ano de contrato, né? Acho que é até o fim de 2017, né? A gente tá em maio de 2016, então um contrato aí... Mais de um ano e meio. Um contrato relativamente longo. Agora, quem eu soube que não quer que o Edilson saia é o Kleber Xavier, né? Que deu uma entrevista pra Rádio Grenal hoje, eu achei até que pesada. O que você pode falar disso aí, Marco? Cara, eu vou agradecer até ao Lucas, lá da Rádio Grenal, e também ao Rony Molinari, o produtor Rony Molinari e o repórter Lucas Colar, que me passaram a entrevista do Kleber Xavier. E é uma entrevista que vai dar o que falar, cara, porque o Kleber Xavier, eu não sei se... É difícil falar o que passou na cabeça do cara, né? Mas o Kleber Xavier é um cara tão tranquilo, fala pouco, não dá entrevista, não gosta de dar entrevista, quase nunca fala com os meios de comunicação daqui. Eu não sei se ele achou que por estar falando lá para Porto Alegre não ia chegar aqui, mas, cara, a internet é uma coisa muito rápida e a entrevista do Kleber Xavier é sincera até demais, assim, a gente não vê um cara no meio do futebol sendo tão sincero. Só que melhor do que a gente falar é a gente ouvir, né, Teleco? Essa entrevista do Kleber Xavier. Vamos colocar no ponto, então, a entrevista do Kleber Xavier à Rádio Grenal, daí a gente comenta um pouquinho depois, e o ouvinte do Podcast Mão também pode ouvir o auxiliar do Tite sendo muito sincero sobre o desmanche no elenco, a qualidade dos jogadores do Corinthians, quem sai, quem chega. Vamos ouvir então a entrevista do Kleber? Vamos lá, e eu também queria agradecer o Henry Torres, que ele que me passou essa informação aí, né, dessa entrevista, ele que dá dica, e aí a gente foi atrás da Rádio Grenal, eles gentilmente cederam o áudio pra gente. Som na caixa, Marcão. E eu imagino quanto vocês tenham, você, o Tite, a comissão técnica e também os jogadores, sido pressionados aí nos últimos dias, depois de eliminação de Libertadores, de eliminação também no Campeonato Paulista aí em São Paulo, Clebinho? Mas na real a pressão maior ela passa a ser da gente mesmo. Interna, né? Não do nosso torcedor, até pelos resultados que a gente tem conquistado aqui, né? A história, a gente tem convencido o torcedor, mostrado para ele, né? Ele sabe que a gente começou um ano com muita dificuldade, perdendo jogadores importantes na sua qualidade, na sua liderança, refazendo uma equipe. A gente sai de 2 competições com a melhor campanha do Paulista e a terceira campanha da Libertadores com um time que precisa amadurecer mais, né? Nos surpreendeu a todos isso e a gente tem passado isso. Claro que aquele torcedor mais fanático, aquele torcedor que não compreende isso, né? Tem essa dificuldade, mas a gente está tranquilo quanto a isso. Começou a preparação para o jogo contra o Grêmio e é o nosso foco agora, né? Agora no segundo semestre o foco é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, que ano passado a gente não pôde dedicar a ela, esse ano a gente quer dedicar uma atenção maior, né? Uma competição interessante, a gente já ganhou também na época do Grêmio e vai entrar com mais força nesse ano, né? Então tá feito o trabalho, tá refeito da perda, né? Porque a gente criou uma expectativa, mesmo não sendo o objetivo maior, a gente criou as expectativas por causa das campanhas, né? Mas saímos sem ser derrotado, né? Uma nos pênaltis e a outra pelo gol qualificado, e o grupo vai amadurecer sentindo essas dificuldades. Você tocou num ponto que era justamente o que eu ia te perguntar, porque o Corinthians nos últimos anos,
ele acabou criando uma perspectiva muito grande, não só no torcedor do Corinthians, mas qualquer adversário que vai jogar com o Corinthians, por tudo que fez, com o Brasileiro, com o Libertadores, um time que ganhou praticamente tudo. E muito se acredita isso à comissão técnica, ao trabalho do Tite, você, toda a comissão de trabalho, porque o Corinthians sofreu um desmanche que poucos clubes no mundo sobreviveriam, né? Porque o Corinthians acabou perdendo, não mas perdeu o jogador no meio campo, perdeu o jogador no setor de ataque, perdeu o jogador na defesa, jogadores fundamentais, titulares, praticamente num desmanche que o clube não tinha muito o que fazer já numa transição de temporada, né? E vai ter outro em seguida, pode ter certeza que quando abrir a janela a gente vai ter mais um desmanche. Essa é a realidade do futebol brasileiro, né? A gente já tem essa consciência e tem trabalhado em cima disso. Quer mudar, conversa para mudar, a nossa direção entende, mas com o mercado novo, com o mercado da China abrindo desse jeito, ou com o sucesso da equipe e vindo equipes até da Europa que vieram buscar jogadores nossos e que agora vêm novamente, é o caso do Felipe, né? Porque são jogadores que têm se destacado, a gente não consegue trabalhar de outra maneira que não seja essa. Então, por isso que a gente tenta explicar ao torcedor, tem essa consciência, a emoção ela é difícil de explicar, mas a razão, e nós somos treinadores, a gente tem que trabalhar em cima dela. Essa é a realidade do futebol brasileiro, né? Fazer time a cada semestre. Foi assim com a gente aí no Inter, foi assim com a gente aí no Grêmio, e tem sido no Corinthians, mesmo que a gente ande junto com a direção, tem a mesma ideia, não é diferente aqui no Corinthians. Me perguntaram hoje ou ontem sobre o Campeonato Brasileiro desse ano, né? E de repente é uma pergunta que tu possa fazer. Claro. As 3 melhores equipes do Campeonato Brasileiro ano passado, elas se desmancharam, né? O Grêmio perdeu jogadores importantes e não está conseguindo repetir a qualidade do ano passado. É difícil, o Roger está tentando, mas é difícil. O Atlético Mineiro, que era uma grande equipe, a gente viu ontem, não está com essa grande equipe, também teve que trocar treinador. Então hoje o Campeonato Brasileiro começa com uma paridade muito grande, entendeu? Não tem uma equipe que se destaque, é todo mundo tentando refazer um time. Pois te perguntar justamente pela questão técnica, sabe que muitas vezes, né, tem até por parte, uma meia-culpa por parte até de alguns setores da imprensa, aquela ideia de que, não, o campeonato está nivelado por baixo, o Brasil não está revelando jogadores, mas nós temos aí nos principais times da Europa jogadores brasileiros, e como você disse, a cada janela que abre, os clubes brasileiros também acabam perdendo jogadores, ou seja, o Brasil continua revelando, o Brasil continua abrindo as portas para que outros clubes num potencial financeiro maior possam vir buscar jogadores. Não dá para dizer ainda que seja um nivelamento por baixo do Campeonato Brasileiro, né, Kleber? Não, a questão não é o nivelamento por baixo, porque a questão não está na qualidade técnica, a questão está na qualidade de montagem da equipe. Uma equipe forte, ela tem grandes jogadores, mas ela também tem tempo de maturação, né? No sentido de jogar junto, no sentido de cada jogador saber as suas funções. Se tu me perguntar qual é o time titular do Corinthians, eu não sei te dizer. A gente ainda não sabe dizer, né? A gente está tentando refazer um porque sai, outro porque machuca, outro porque não consegue definir uma equipe. E é um grupo muito parelho esse nosso que nós estamos agora. Por exemplo, as nossas lideranças hoje são Cássio e Elias. O Elias, que é um jogador de seleção, o Cássio que teve convocação, né? Mas não são aqueles jogadores que sempre foram liderança, né? O Cássio nunca foi liderança em lugar nenhum, e nem o Elias, mas prematuramente tem que assumir essa função, porque os principais líderes da equipe saíram, e tu tá recebendo o jogador, a receita tá chegando o Marquinhos Gabriel, tem jogadores que chegaram em fevereiro, tem jogadores que chegaram em março. A gente está tentando formar, e aí tu não consegue dar um nível de equipe, um padrão de equipe, né? O Grêmio, para te analisar, perdeu jogadores importantes na sua defesa, como o Galhardo, que fez um grande campeonato, e o Eraso, que fez um grande campeonato, e está com dificuldade de remontar. Então faz parte isso, né? Então a gente tem que entender isso, né? E não criticar pelo resultado, criticar pela produção. Então essa consciência nós temos. Nós não conseguimos os resultados, ou seja, as conquistas, porque os resultados nós conseguimos. Em 26 jogos oficiais esse ano nós perdemos 3. Perdemos 2 jogos fora de casa, um para o Cerro e um para o Palmeiras. 3 jogos fora de casa, um para o Cerro, um para o Palmeiras e um para o Santos, que são grandes equipes. Então, se nós tivéssemos um campeonato de regularidade com esses resultados, nós teríamos conquistado alguma coisa ou com a possibilidade de conquista. Então, essa consciência nós temos, que a gente vai para uma competição diferente, que é o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de regularidade,
tem um time que tem que maturar, mas nós vamos, como a gente sempre faz, primeiro tentar chegar nos últimos 10 jogos com a possibilidade de brigar pelo título. É assim que a gente tem a consciência para fazer o nosso trabalho. Agora, Kleber Xavier, muito tem se falado, e especialmente hoje se falou um pouco mais, em dois jogadores que têm a ver com dupla Grenal e com Corinthians. O Alisson Farias é um jogador que o Internacional nesse momento não tem utilizado, eu acho um belíssimo jogador, e muitos falam na possibilidade do interesse do Corinthians nesse jogador, e o Inter não faria muita dificuldade nesse momento de que imagina que ele possa ganhar vitrine. E hoje chegou também a informação muito forte de que o Grêmio já teria contratado, acertado, o Edilson, lateral direito, que não está sendo nesse momento titular do Corinthians. São dois jogadores que têm essa possibilidade de negócio, o Corinthians levando o Alisson Farias e o Edilson vindo ao Grêmio? A gente conversou segunda-feira, agora aqui, a gente teve uma reunião do departamento e foi mais uma vez decidido pela gente, junto com o executivo, que é o Edu e o Alessandro, que a gente não vai fazer comentário em cima dessas situações. Até porque muitos jogadores são oferecidos ao Corinthians, o Corinthians vai em busca de muitos jogadores, porque tem um centro de informação, um centro de inteligência que a gente fica analisando na busca, né? Então o que a gente tem para dizer assim, o nosso grupo, por enquanto, ele está fechado, os jogadores que nós vamos iniciar o Brasileiro são esses que estão com a gente não vai buscar ninguém. Nesse momento não busca ninguém. Não há interesse em nenhum jogador. A situação de clubes interessados nos nossos jogadores, houve o interesse do Grêmio, a gente não deseja a saída do Edilson, porque é um jogador que nos ajudou muito e tem nos ajudado nesse período que está aqui, né? Agora, se acontecer uma situação de saída do jogador, tem que ver muito a proposta, tem que ver muito o desejo do jogador para que a coisa se realize ou não. O nosso interesse é não perder ninguém dos jogadores que está com a gente. Não, nem tudo aquilo que funciona na Europa, ele pode daqui a pouco funcionar no Brasil, não sei se tu concorda, Kleber. Algumas coisas teriam que ser adaptadas, né? Não simplesmente pegar um esquema, por exemplo, que você usa num Barcelona e utilizar num time do futebol brasileiro, sendo que você não tem as mesmas funcionalidades de jogadores. Perfeito, a gente entende isso, a gente entende o futebol como a essência é o atleta e a qualidade dele, e um trabalho tem que ser feito a partir de um conceito. A partir desse conceito, tu desenvolver tua metodologia. Se tu tiver esse conceito, que é um conceito de posse, de qualidade, quando tá com a bola, né, procurar as triangulações, procurar as infiltrações, procurar a definição com qualidade, quando tá sem a bola, marcar zonal, marcar agrupado, marcar compactado, e tu conseguir fazer isso na tua metodologia, no teu dia a dia de treinamento com os melhores jogadores, o resultado sempre vai estar presente. Ele esteve presente com a gente, por isso que eu coloco. O que a gente se orgulha é que, por exemplo, nos últimos 30 ou 40 jogos que a gente disputou em Campeonato Paulista, que é um dos mais difíceis, a gente não perdeu 6 jogos. Olha, são 30, 40 jogos de Paulista, a gente não perdeu 6. Se a gente levar isso para o brasileiro, é a mesma situação. Sendo que a gente sempre nas competições que disputa, a gente é a equipe, se não é a primeira, é a segunda que toma menos gol, é a primeira ou a segunda que faz menos falta, que recebe menos cartão amarelo. Então a gente faz uma marcação forte pela técnica de desarme e pelo posicionamento, não pela um jogo faltoso ou um jogo de marcação agressiva no sentido da violência, né? Agressiva no sentido de estar concentrado para roubar essa bola. Então tudo é questão disso, uma boa metodologia que a gente tem a nossa, que ela é uma metodologia autodidata que a gente buscou e que a gente está desenvolvendo e cada vez evolui mais com ela, ter uma gestão de pessoas, trabalhar com essas pessoas felizes, esses atletas sabendo o que eles têm que fazer e com qualidade de atleta. A gente tem conseguido isso. Esse ano, o nosso nível dos atletas não está no mesmo nível do ano passado, mas a gente está refazendo um grupo e tentando trazer um grupo e na metodologia ser a força do nosso trabalho. Poxa, Marco, mas é uma entrevista bem forte, né? Bem estranha, né? Até meio fora do esquema do futebol, ainda mais para quem tá acostumado a falar com o Tite, né? Que o Tite, ele sempre dá uma adocicada na história, uma dourada na pílula, né? E no futebol, de modo geral, que você dá sempre uma amansada nas declarações, porque ele sabe que isso vai ser usado contra. Então, puxa vida, eu acho que isso aí pode dar um certo barulho no Corinthians, não? Eu acho assim, duas coisas. Primeiro, ele não falou nada de errado, ele não falou algo que não poderia
deveria se falar, nem que não seja verdade. O que ele falou, todo mundo sabe, que os jogadores desse ano não são do nível do ano passado, todo mundo sabe. Que vai ter desmanche, todo mundo meio que sabe, né? Pode esconder um ou outro, pode não falar abertamente, mas todo mundo sabe que o pessoal da Europa vai vir com tudo. Então ele não falou nenhuma inverdade, a gente não pode condenar o Kleber Xavier. Só que o que a gente estranha é essa extrema sinceridade de uma pessoa que normalmente não fale tanto assim com a imprensa, e também na posição dele de auxiliar técnico, normalmente não se fala essas coisas, né? Porque imagina o jogador do Corinthians ouvir do auxiliar do treinador que não tá no mesmo nível dos jogadores do ano passado. A gente pode falar, a gente como imprensa, torcida, enfim, pode falar isso, mas é difícil um treinador falar isso abertamente, um auxiliar fala isso abertamente. Isso que foi diferente nessa entrevista do Kleber, né? Em verdade ele não falou nenhuma, ele não falou nenhuma coisa errada, né? A gente não pode, o Kleber falou besteira. Não falou nenhuma besteira, mas é que é difícil a gente ouvir tanta sinceridade de um cara que trabalha dentro de um clube grande de futebol, né? Certamente vai ter um barulho no Corinthians, né? Aliás, um clube que adora drama. E bem, já tô imaginando que isso aí será aí fora de série amanhã, será um grande assunto. E, poxa, bem, legal que a gente pode trazer aí pro vídeo do podcast Mão, né? Resgatar essa entrevista. Acho que nem lá eles deram tanta importância assim, né? Porque, obviamente, para nós, Corinthians é uma coisa muito grande. Para eles era mais interessante que ele ia falar do jogo contra o Grêmio, né? Então, eu acho que isso aí vai dar bastante barulho. Então, o Felipe tá indo embora mesmo, Marco? Deve ir. O Kleber até deixou claro, né? Falando que times europeus vão vir atrás do Felipe, que não tem muito o que fazer. O ouvinte do podcast acompanhou o Kleber falando sobre isso. E dentro do Corinthians, o que eu ouvi é que tá meio que acertada já a saída dele. O Porto chegou no valor que o Corinthians queria, o Felipe também aceitou, todo mundo aceitou, tá bom pra todo mundo. O Corinthians pagou 13 milhões em 50% do Felipe, vai ganhar quase 30 milhões. Inclusive no São Paulo, eu tava conversando com o Ivan Drago, que é o repórter que cobre o São Paulo na Transamérica, e ele me falou que chegou a informação lá que o Maicon pode ser envolvido nesse negócio, porque o Maicon pertence ao Porto, tem contrato até o meio do ano que vem, e o Porto teria interesse para não pagar os 30 milhões e envolver o Maicon na negociação. Mas enfim, é uma possibilidade, né? Não é nada certo, é só uma possibilidade que se levantou, e o Maicon está emprestado para o São Paulo até junho só. De repente poderia vir para o Corinthians depois de junho. Mas eu ainda acho que se o Corinthians for escolher entre dinheiro e um jogador, o Corinthians está precisando tanto de grana, cara, que prefere o dinheiro e se virar mesmo sem o Felipe, sem o Maicon, e com Balbuena e Iago na zaga para o segundo semestre. Mas mesmo os portugueses, eles queriam 15 milhões de euros pelo Maicon, depois eles estão pedindo entre 7 e 8 milhões de euros, praticamente o preço do Felipe, né? Aí certamente não rola. Por isso que eu acho que o Corinthians não vai querer, porque o Corinthians vai querer receber, né? Elas por elas não interessa, se fosse elas por elas, fica com o Felipe, que é mais jogador que o Maicon. E também eles estavam atrás do Kleber, né? O Flamengo também estava atrás do Kleber. Aí eu vi coisas aí distintas, né? Que o Hamburgo não queria liberar, depois que ele acertava discutir por 10 milhões, o Flamengo queria pagar 6. Mas você vê, né? O Kleber é mais um dos jogadores da Elenco Esportes, né? Do Fernando Garcia, que então tem um bom relacionamento com o Corinthians. Hein? Eu não ficaria tão espantado assim se viesse o Kleber jogar aqui. O que você acha? Também não ficaria espantado não, mas eu acho que para trazer o Kleber fica com o Iago, que tá bom demais, tem o Wilson aí, tem o Pedro Henrique. Acho que se sair o Felipe, pelo menos para o segundo semestre, o Corinthians, para contratar um Felipe, um Gil, um Leandro Castan, que você falou no programa passado que poderia voltar por empréstimo, tudo bem. Agora, para trazer porcaria, não que os que estejam lá hoje sejam porcaria, mas para trazer porcaria, fica com os que estão hoje, que são melhores do que um Kleber da vida, do que qualquer nome que não venha para ser titular, né? Eu acho que o Balbuena e o Iago aguentam o tranco no segundo semestre do Campeonato Brasileiro. O problema é que não vai ter reserva, né? O Wilson, não sei se aguenta, de repente, se algum desses
machucar, tiver suspenso durante algum tempo, ou no caso do Balbuena for convocado para a seleção. O problema é isso. Agora, para dupla titular Balbuena e Iago, se não acontecer nada com eles, acho que são 2 bons nomes que vão manter a qualidade da defesa. Acho que eu traria um jogador argentino desses daí, que não são convocados para a seleção, mas ainda são bons para compor elenco, para estar aí no elenco, de repente até ser titular, mas também não sei nome nenhum. Vitão, como que você pode ganhar 20% de desconto no seu grande livro Paixão Corintiana, que foi inclusive indicado para o Nobel de Literatura? Não foi não, mas foi uma grande justiça essa não indicação, né? Mas vamos lá. Qualquer produto, não só o meu livro, qualquer camiseta, caneca, qualquer produto, na loja, chaveirinho. Fala chaveirinho, mas tem coisas muito bonitas, chaveiros bem legais lá. Tem joias, tem São Jorge, tem chopeira, tem caneca, tem de tudo ali na mega loja do Parque São Jorge. Você fala com o Nelson ou com qualquer vendedora, gerente que estiver lá, e fala que é ouvinte do Podcast Mão, que automaticamente você tem 20% em qualquer produto de qualidade, não só no meu livro, que não presta para nada. Produtos bons, qualquer produto, ouvinte do Podcast Mão já tem 20% de desconto, não é isso, Teleco? É isso mesmo, né? E sabe quem que deu uma grande, grande sorte com isso aí? Foi o Fernando Cardo. O Fernando Cardo, ele tem 7 dias úteis para tirar a linda caneca do Corinthians, tá? Que a gente colocou aí no sorteio do Podcast Mão 79. Faça com o Fernando Cardo. Muito bonito, por sinal, né? Muito bacana, né? Bem nosso estilo, né? Uma lata amassada. O Fernando Cardo, ele falou que é viciado em canecas. E tá aí, ó, Fernando. Mais uma caneca para sua coleção. É só você passar lá na loja do Poderoso Timão do Parque São Jorge e retirar o seu prêmio. E também, né, o nosso outro parceiro é a Voz da Bancada. Eu ganhei uma camiseta muito legal falando que hoje é dia de Coringão. A minha é corintiana, maloqueira e sofredora. Vida, combinou pouco, hein? Preta, bonita. Eu não sei porquê, porque eu não sou maloqueiro, né? E sofredor, quem sabe? Parece que não, né? Somos todos, né? Somos todos. Agora o sofredor mesmo vai ser a gente quando a gente tiver essa zaga aí. Pois é, o pessoal do vozdabancada.com.br tá lançando uma camisa nova, linda. A foto da camisa já tá no Twitter, @podcastmão. E quem quiser concorrer é só mandar #podcastmão. Só isso, a partir de agora, #podcastmão vai concorrer a essa camisa do pessoal da Voz da Bancada. Camisa com poropopó, que o Teleco faz muito, o Vitão faz muito nas arquibancadas da Arena Corinthians. Fizeram muito no Pacaembu, aquele famoso poropopó. Você pode ganhar a camisa do Poropopó aqui no Podcastmão, colocando #podcastmão lá no Twitter, ou se você se interessar, quiser saber mais das camisas do Voz da Bancada, vozdabancada.com.br. Aliás, um abraço pro Bruno Momeso, que fez aniversário nessa quinta-feira, um dos sócios do Voz da Bancada, corintianíssimo Bruno Momeso. Fica aqui as felicitações do pessoal do Podcastmão. Entra lá, vozdabancada.com.br, a loja oficial da torcida corintiana, Teleco. A gente pode até sofrer com a zaga, mas não vai sofrer com a Voz da Bancada. Vai nessa que você não vai se arrepender. Vitão, qual que é o seu palpite para esse jogo de domingo? Meu palpite é 1-0 pro Corinthians. Tá, eu sou mais modesto, eu aposto em 3-2. O Grêmio também tá passando por um processo de dificuldade, hein? Vai ser o jogo. Eu falei que era o jogo da crise e me xingaram no Twitter. Quando os dois foram eliminados da Libertadores, enfim, e o Grêmio ainda tem um problema extra, né? Num lugar que tem 2 times só, o grande rival deles, o Inter, foi ex-campeão gaúcho. Você imagina num lugar de 2 times, você 6 anos não ganha o campeonato, e o seu rival ganhar os 6. Então, assim, o Roger chega bem pressionado para esse jogo aí. Vai ser um jogo que o Corinthians, eu acho que pelo fator casa, já que não é mata-mata, né? O Corinthians tem 100% nesse ano em Itaquera em não mata-matas, né? Empatou justamente quando não podia, né? Contra o Dax Nacional. Eu acho que o Corinthians vai sair na frente aí com 1-0. Corinthians tá invicto há acho que 260 dias na Arena Corinthians. Perdeu pro Santos na Copa do Brasil, né? A última vez foi pro Santos na Copa do Brasil. Pena que isso não vale nada, né?
Então, eu acho que é isso aí. Marco, qual é que é seu palpite? Olha, no Brasileiro de 1990, o Corinthians estreou contra o Grêmio, perdeu de 3-0 e foi campeão. Então meu palpite para domingo às 4 da tarde, estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, é 3-0 pro Grêmio. Teleco. Poxa, que coincidência, o mesmo do Vessone. Boa noite, Marco Belo. Até mais. Deixa eu só dar o abraço de novo, falando dos programas, vai? Só pra dar uma martelada. Agora, 3, 4, 5. Um abraço, até a próxima. E o ouvinte do Podcast Mão tá convidado, hein? Bastidores com Marco Belo e Teleco Press já no ar no SoundCloud, no YouTube, nos canais de comunicação do Podcast Mão. Vai lá que tem o programa do Teleco, tem o programa do Marco Belo. Acompanha esses programas especiais que estão bem legais. Abraço, tchau! Agora então é hora de fechar. Vitão, obrigado, boa noite e vai Corinthians. Boa noite, vai Corinthians.